Rosa Clara, por sua vez, era um tanto inconstante. Tinha um sonho novo a cada estação. No verão, quis ter pétalas amarelas, como as de sua mãe, ou vermelhas como as de seu pai, diferente das suas, alvas e sem graça. No outono, imaginou como seria voar com a brisa quente pelos campos e colinas do além. Já no inverno, ansiou por ser outro tipo de flor, que não fosse uma rosa. Elas estavam batidas, eram comuns, se vendo aos montes por aí. Até que a primavera chegou, e a última coisa que Rosa desejou foi murchar e apodrecer no solo. Assim, talvez ela teria alguma utilidade. Oi, gente, eu sou a Carol Bastos, eu sou uma escritora, mas antes de ser escritora, eu fui uma leitora. E hoje eu vou contar uma parte da minha vida que eu gosto muito como leitora, que é livros que eu li. Yay! Dessa vez eu vim fazer uma resenha pra vocês de A Rosa e o Cravo, da Keren Licurgo. Eu amo esse conto, é muito lindo, eu me emocionei bastante. Ele é bem curtinho, bem rapidinho de ler, mas ele é apaixonante. Eu tenho certeza que ele se tornou um dos meus favoritos. E com certeza, quando eu tiver uma festa fantasia literário, eu com certeza quero me fantasiar de rosa. Rosa Clara, por favor. Gente, esse conto é sobre sonhos. Ele explica um pouquinho sobre como nossos desejos afetam nossa realidade, e como nossos sonhos podem ter finais tristes se buscarmos por lugares diferentes. Pessoalmente, eu me identifico muito com a Rosa Clara. Ela é uma pessoa muito sonhadora, mas ela também é muito carente e ela deseja muito que a vida dela tenha alguma utilidade, ou então que tenha algum tipo de propósito que muitas das vezes não é necessariamente o que vai nos fazer feliz. E a nossa felicidade está com o jardineiro, não necessariamente com uma notícia, ou então com uma pessoa, ou uma outra flor no caso, ou então com sonhos realmente, propriamente ditos, sendo realizados. E eu me identifiquei muito com a Rosa, muito, muito, muito. Eu contei pra Karen depois que eu quero chamar meu marido de Cravo um dia, porque você tem que ler a história pra saber por quê. Mas foi uma história assim. Ai, é como se fosse uma leve doçura, mas ela é bem instigante e ela faz a gente pensar muito, muito, muito bem. Quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu, eu já vivi isso. Ou então, meu Deus do céu, quase cheguei a esse ponto. Ou então, meu Deus, como uma rosa é tão parecida comigo. Com certeza esse livro aqui vai fazer alguma diferença na sua vida com o passar do tempo. Ele é muito lindo, a diagramação dele é muito linda. E eu tenho ele autografado. Eu conheci a Karen no retiro da FEFIC, um pouquinho assim, porque no retiro eu tava um pouquinho tímida com todo mundo. E aí depois eu voltei a vê-la, né, na FEFIC, e foi muito bom. Eu tava um pouco mais solta, então foi mais divertido. E aí eu fui lá e comprei esse livro aqui, a minha irmã comprou outro livro da Karen, que é esse aqui, A Última Tribo, que é uma trilogia, se não me engano, e ele é enorme, a diferença dele pra isso aqui, né? E eu quero muito ler também. Eu gostei muito da escrita da Karen, ela sabe escrever muito bem, ela sabe nos tocar e mesmo com algum floreio nas palavras que eu gosto muito quando o livro tem alguns floreios no sentido de ser um pouco mais poético, etc. A gente consegue ver claramente o que ela tá querendo falar com a gente. Então eu super recomendo esse livro aqui para você ler em uma sentada, se você for capaz, se você não ficar chorando o tempo todo, ou então na sua ida pro trabalho, ou então voltando para casa. Ele é bem rapidinho, bem curtinho, e me fez me apaixonar muito mais por quem Deus me criou para ser. Eu acredito muito que a Marina ia amar essa história e ela ia precisar muito disso daqui. Então, ela ia recomendar para todo mundo. Eu não quero contar muitas coisas, mas o último sonho que a Rosa tem é de encontrar um par para ela. Então ela vai nesse jardim, porque o jardim, que nós temos o mapa do jardim. O jardim é meio que dividido em vários lugares. Então ela sai de onde ela mora
para buscar o par dela nos outros cantos, que é o Jardim das Flores. Super recomendo para adolescentes, para pessoas aquelas meninas, ou então até meninos mesmos, que estão à procura de amor, ou então eles pensam ou acreditam que precisam namorar, etc. Se eu fosse uma líder de adolescentes no momento, eu com certeza daria esse livro para todo mundo ler na minha célula. Então, super recomendo para vocês. É 5, 6 estrelas, com certeza. Muito obrigada, Keren, por fazer um livro tão lindo, tão necessário, tão útil para nossa vida. Ele vai ser guardado para mim pela eternidade. E no próximo retiro da FEFIC, se tivermos fantasia literária, eu com certeza quero ir de rosa em um futuro próximo. Amo demais! E é isso, gente. Se você gostou dessa resenha, por favor, comenta aqui. Se você quer ver uma resenha de algum livro específico aqui no canal, por favor, comente aqui, que vai que eu consiga ler, para que eu possa trazer para vocês, tá bom? E não se esqueçam de ler, esse livro tá no Kindle Unlimited, e eu acredito que acabou as versões físicas, mas vale super a pena, gente. A capa é dura e é lindo, eu amei. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, boa leitura e até mais. Tchau, tchau.